A maioria de nós que está aqui, nesta noite, sentado nessas cadeiras, está bem consciente, talvez não todos, mas de que a vida cristã não é simples. E ela não foi projetada para ser simples nem fácil. Essa é uma verdade que nós muitas vezes não estamos atentos a ela no início da nossa caminhada cristã, mas que basicamente o nosso cristianismo nesta terra, enquanto nós estamos vivos, fazendo aniversários, enquanto estamos com essa carne mortal, o nosso cristianismo tem basicamente dois momentos: o momento da nossa conversão e o momento da continuidade dessa jornada. A maioria que está aqui está no segundo momento, e esses dois momentos são marcados por um rito de entrada, que é o batismo, e um rito contínuo que envolve esta continuidade da caminhada, que é a ceia do Senhor. São as duas grandes imagens que dizem que você entrou na família de Deus e que você continua na família de Deus, porque crê em Jesus Cristo, porque está unido a uma igreja local, porque está mantendo um testemunho cristão no mundo, está vivendo uma vida de santidade e de piedade. Acontece que a conversão muitas vezes é impactante, ela transforma as nossas vidas, ela mexe com o nosso interior, e quando nós passamos desse momento inicial de adrenalina, das coisas mudando, das coisas saindo do lugar, muitos de nós somos pegos por um tipo de evento que não esperávamos. O evento de que muitas vezes esta vida cristã ela é monótona. Muitas outras vezes essa vida cristã, que é contínua, que envolve a vida inteira, ela não é tão emocionante assim. Na verdade, ela só seria emocionante, muitas vezes, se nós a vivêssemos de verdade. Se nós vivêssemos a radicalidade do Evangelho, dos sacrifícios, da entrega. E o que eu percebo é que, com o passar do tempo, as nossas vidas cristãs e a vida cristã expressa no Evangelho, expressa na Bíblia, começam a ser diferentes. Nós começamos a desacelerar o passo e é como se nós vivêssemos duas vidas. Nós somos convencidos por pregações, nós concordamos com o que é dito pelo pregador, nós cantamos algumas músicas, nós fazemos até boas orações e dizemos: Senhor, me usa, Senhor, me santifica. Mas somos muito parecidos com Agostinho, os que chamam de santo, você pode chamá-lo, mas é um santo como nós. Como Agostinho dizia antes de se converter, lembre-se, antes de se converter, ele pedia a Deus: Deus, faz-me santo, mas não agora. Faz-me santo, mas deixa eu pecar só mais um pouquinho. No fundo, as nossas orações são muito parecidas com essa. Senhor, me usa, mas não agora. Senhor, faz-me generoso, mas não agora. Agora ainda estou construindo minha vida, Senhor. Existe um descompasso imenso das nossas vidas para essa vida que é retratada, que é cobrada no Evangelho, inclusive. Perdemos a radicalidade desta vivência. Esse é o nosso diagnóstico. É um diagnóstico que tem sido repetido nesse púlpito por muitos anos. E que, com o passar do tempo, cada vez mais se coloca sobre os nossos ombros a responsabilidade de mudar, de repensar, de reavaliar a caminhada e pensar: o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou sendo um mero religioso? Eu estou sendo um mero nome em um rol de membros? Eu estou apenas aproveitando-me desta vida cristã pelos prazeres que ela dá, pelos benefícios que ela dá, ou eu estou vivendo de maneira digna esta vocação? É uma pergunta que frequentemente eu faço ao meu coração. Mesmo sendo ministro cristão, é uma pergunta que eu faço antes de ministro, como cristão mesmo. Como alguém que está diante de Deus e sabe que será cobrado por Deus, por tanta coisa que Ele tem dado, pelo amor que Ele tem dado, pela graça, pela salvação, pelo perdão. Ele vai me cobrar acerca dessa integridade, desta vida que deve ser vivida por completa diante dele. Durante esse final de semana estivemos engajados na formatura de mais uma turma do seminário. 4 pessoas indo para o ministério, 4 pessoas que vão trabalhar na seara do Senhor. E essa turma, ela escolheu um nome tão bonito, porque é um nome que foi forjado por Calvino, mas ele está nas Escrituras. Este nome é Corandel, que significa diante de Deus. É uma visualização que inclusive está aqui em 2 Coríntios, mas está em outros textos bíblicos como os Salmos, que reconhecem uma coisa: os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. Os olhos do Senhor estão penetrando cada parede dessa,
cada máscara que nós temos, cada roupa bonita que nós nos colocamos sobre nós, mas os olhos do Senhor penetram para além das aparências. O Senhor conhece o nosso coração. E viver corandel significa viver diante desse reconhecimento, de que Deus me conhece. Eu posso conhecer um pouco pelo que Ele revela, mas acima de tudo, Ele me conhece. Isso é viver diante de Deus. E uma das frases que marcaram minha vida cristã, minha jornada cristã, foi uma frase dita por um general na Primeira Guerra Mundial, um general que Winston Churchill conhecia e reconhecia o seu cristianismo, a sua fé. O nome dele era Gordon. E ele dizia: eu vivo sob a audiência de um só. Eu vivo sob a audiência de um só. Como se eu estivesse aqui na minha vida, vivendo, trabalhando, tendo filhos ou tendo família, me apaixonando, vendo pessoas morrerem, a vida comum. Eu estou vivendo aqui e na audiência tem uma pessoa, a única pessoa que importa, que é Deus. Eu vivo sob a audiência de um só. E ele continua dizendo: diante dos outros, nada tenho a provar, nada tenho a ganhar, nada tenho a perder. E um amigo dele escreveu certa vez dizendo: Gordon, ele era o tipo de homem que os elogios dos homens não o afetavam, nem os sorrisos das mulheres. Ele sempre vivia diante de Deus. É esse tipo de vida que é a vida que o apóstolo Paulo nos ensina na sua jornada, na sua vocação, no seu chamado para ser cristão, que deve nos chacoalhar de vez em quando. E é por esse motivo que por vezes eu volto para alguns desses textos, porque nós precisamos às vezes sair de uma chave de intelectualidade, às vezes só querer entender os textos, ou às vezes de uma chave de apenas estar vivendo uma vida contínua sem pensar no que está fazendo, e lembrar de alguns textos nas Escrituras que chacoalham a tua vida, que te lembram, que te recordam, que te beliscam e dizem: o que é que tu está fazendo? O que é que tu está vivendo? Está no automático? Por que que você tem estado tão frio na sua fé? Por que você abandonou a sua leitura bíblica durante o ano? Por que você deixou de servir um dia e nunca mais voltou? Por quê? O que tem acontecido? Se você volta aqui para o capítulo 3, eu quero só te mostrar uma coisa que está acontecendo aqui. Paulo está falando, acima de tudo, de algo chamado glória. Glória significa um brilho, um resplendor ou uma beleza. Nós estudamos os atributos de Deus e você conhece que Deus é amor, Deus é graça, Deus é justiça, Deus é santidade, Deus é eterno, são os seus atributos. Quando você observa Deus e a revelação desses atributos, qual é o brilho que sai deles? Qual é o resplendor que flui da natureza de Deus? É o que nós chamamos de glória. Glória é o reflexo de quem Deus é. Por isso que a Bíblia diz: observem Deus, glorifiquem a Deus na beleza da sua santidade. E esse local da beleza, da glória, é algo que muitos cristãos esqueceram. Inclusive a igreja de Corinto. A igreja de Corinto trocou a glória de Deus pela glória dos homens. E é esse o nosso problema. O problema da integridade ou da falta de integridade nos nossos corações, de não viver vidas cristãs completas, radicais, sacrificiais, que tomam decisões que até crentes maturos ou imaturos, crentes mundanos, vão dizer: como é que você faz isso? Você está sendo exagerado. Esse tipo de avaliação vem de crentes que são mundanos e que vão considerar exageradas as tuas decisões, exageradas as tuas ações, como abrir mão de algo para servir ao Senhor, como abrir mão de certo evento para estar em outro evento servindo ao Senhor. As pessoas vão considerar exagerados. Por quê? Porque perderam esse lugar de contemplação da glória de Deus. Porque enquanto estou contemplando essa glória, como Paulo vai nos comprovar aqui, enquanto estou nesse local, onde eu estou aqui agindo no teatro da glória de Deus, Deus está me observando, mas se a gente inverte, e podemos inverter, eu estou aqui na plateia e estou olhando para Deus, Deus se revela para mim na face de seu Filho Jesus Cristo. Eu não posso continuar da mesma maneira. Eu não posso continuar do jeito que estou, porque eu ainda estou na caminhada, eu estou conhecendo cada vez mais. Então a vida cristã deveria trazer uma progressividade.
E para muitos de nós que estamos aqui nessa noite, não tem trazido. A realidade é essa: não existe progresso na vida da maior parte dos cristãos. Você não vê sinais de progresso. Você viu o sinal de conversão há muitos anos atrás, mas progresso não. Muitas vezes o que nós vemos são sinais de regresso. Era isso que estava acontecendo nessa igreja. Pessoas que estão valorizando mais a retórica, o jeito bonito de falar, do que o conteúdo do Evangelho. Pessoas que estão enfatizando muito mais as aparências dos pregadores do que as vidas transformadas pelas pregações. Pessoas que estão valorizando muito mais o jogo político do que o serviço humilde ao Senhor. Por isso que eles estão pedindo a Paulo: Paulo, cadê tua carta de recomendação? Cadê teu QI? Quem te indicou? Vamos fazer aqui um esquema. Você paga para fulano, e esse fulano escreve uma carta e te indica. Paulo não está muito preocupado com isso. Eu quero demonstrar aqui, olha, no versículo 4 do capítulo 3. São uma série de afirmações que vão nos construir ou nos levar ao capítulo 4, para entendermos o modo como nós devemos fazer a glória de Deus brilhar em nós, para que a glória brilhe em nós, ou até que a glória brilhe em nós. Olha o versículo 4: que é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Pega essa frase. É uma afirmação: por meio de Cristo. A confiança da qual Paulo está se referindo aqui é a confiança de entender aquilo que ele foi chamado para fazer e de não se importar com as opiniões dos homens. Ah, porque eu não gosto muito de você. Olha, eu não estou preocupado se você gosta ou se você não gosta. Eu tenho total confiança em Deus para cumprir esse ministério. Certo? Porque você já deve ter percebido isso na sua jornada. Se não, perceba: se você depender das opiniões humanas, você não faz algo nem na terra, nem no céu. Você não faz nada. Porque as opiniões humanas, elas são como ventos raivosos, que vão para um lado, vão para o outro, e se você for depender delas, seu barco não sai do lugar. Porque uma opinião vai te levar para cá, duas vão te trazer para o lugar que você já tinha saído. E não se chega a lugar nenhum assim. Uma outra afirmação que segue nessa esteira é o versículo 12. Olha como eles se conectam. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. Lembra que Paulo falou que em Cristo nós temos confiança. E agora ele está fundamentando a ideia da ousadia pela esperança que se tem em Cristo Jesus. Pela esperança que nós temos de que Cristo se revelou a nós na nova aliança. Agora nós não temos mais o véu da antiga aliança, não precisamos sacrificar cabritos, não precisamos dessa distância para o Santo dos Santos. Em Cristo nós temos agora uma esperança e é por meio dela que agimos com ousadia. Como é que nós percebemos que falta progresso na vida de muitos cristãos? São cristãos que não têm ousadia. Ousadia aqui, meus irmãos, não tem nada a ver com ser uma pessoa irreverente, com ser uma pessoa sem travas sociais, sabe aquela pessoa que não está nem aí, que fala besteira, que fala o que não deve, e diz: não, é porque eu sou ousado. Não tem nada a ver com isso. Ousadia aqui, pelo contrário, envolve uma confiança firme e final em Deus. É aquele tipo de coisa que você diz assim: nada me diz para fazer. Não tem um centavo na conta, não tem um mínimo apoio, mas eu vou fazer porque eu sei que é a vontade de Deus. Isso é ousadia. Ousadia é ir além das visualizações humanas e perceber aquilo que Deus está te chamando para fazer com muita confiança e com confiança final, ir lá e fazer, sabendo que Deus vai providenciar, sabendo que Deus vai guiar, vai aconselhar, vai dar sabedoria com o seu Santo Espírito. Ousadia. Agora conecta esses dois versículos anteriores com o início do nosso texto, que é o capítulo 4, versículo 1. Você vai perceber que é o mesmo discurso acontecendo. Capítulo 4, versículo 1 diz: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Para que a glória do Senhor brilhe em nós, que deveria ser o seu objetivo de vida, deveria ser o meu. Não que eu seja brilhante ou glorificado, mas para que a glória de Deus brilhe em nós.
nós vamos perceber aqui que o desânimo que nos ronda, esse desânimo não tem nada a ver com a misericórdia que uma vez nos foi outorgada. Você percebe confiança, ousadia, agora misericórdia no versículo do capítulo 4. Misericórdia que nos salvou, que nos livrou do inferno. Diante desta misericórdia, baseada na qual eu exerço o meu ministério, você deveria exercer o seu ministério, porque Deus foi misericordioso com você, portanto você deveria ser misericordioso com outras pessoas, amando crentes, amando descrentes, pregando o evangelho para essas pessoas. O resultado é que nós não desanimamos. Essa ideia de não desanimar vai voltar ainda no versículo 16 com a mesma frase. Por isso não desanimamos. Esse texto ele martela na minha cabeça, porque existe uma ideia muito bonita na palavra desânimo na língua original. Desanimar na língua original significa perder o coração. Percebe? Perder o coração. E muitas vezes eu me pego pensando que se eu perder o coração, eu perco tudo. É muito fácil continuar na sua profissão, na profissão que Deus lhe vocacionou neste mundo. É muito fácil continuar nela no modo automático. É fácil. Porque em certo momento você não gosta mais daquilo ali, e você diz, eu vou, coloca na sua cabeça o seguinte pensamento: eu vou fazer aqui só para ganhar dinheiro, para sobreviver. Primeira oportunidade eu pulo fora. Ok, não necessariamente é pecado isso, não necessariamente. E é claro que se você continua nessa profissão sem coração, em certo momento você vai ter um burnout, vai ter um cansaço, porque seu coração não está mais ali, você está extremamente incomodado, e o ideal é que você já vá procurando outro caminho aí. Mas uma coisa que não dá é ser cristão e ter um ministério eclesiástico que todos os cristãos devem ter, sem coração. Isso não dá. Se perdermos o coração, perdemos tudo. Poderemos ter finanças, poderemos ter estruturas, poderemos ter organização perfeita, calendários perfeitos, frases de efeito perfeitas, sabe? Visão, missão, valores, toda a organização que a gente gosta, inclusive que eu gosto. Mas podemos ter tudo isso sem coração, não tem vida. Perder o coração significa não conseguir mais amar aquilo que faz. Eu vejo que alguns cristãos sinceros, eles muitas vezes ouvem mensagens, são exortados, às vezes uma visita, uma conversa, e eles tentam voltar, eles tentam se reanimar. Mas uma vez que eles perderam o coração, essa tentativa deles não funciona. Porque eles não percebem que o problema mais profundo é que um dia eles perderam o coração. O que eles têm que fazer é deixar tudo, voltar lá no caminho e achar o coração empoeirado no chão. Limpar a poeira e dizer, agora nós vamos. Tratar desses traumas, tratar desses problemas espirituais antigos. Volta na estrada, não é vergonha nenhuma. Volta e encontra teu coração. Onde foi que ele caiu? Onde foi que ele ficou duro? Onde foi que ele se fechou em certo momento? Eu já preguei nesse texto aqui nessa igreja. Paulo diz, irmãos, abram o coração de vocês para nós. É um ministro implorando para que os irmãos o amem. E não é porque Paulo é carente. Certamente Paulo não é carente. Eu tenho plena certeza disso. Sentimental. Mas é porque é um pressuposto do ministério. Que o ministro ame a igreja e que a igreja ame o ministro. Porque senão não funciona. Porque é relacionamento. Porque Paulo no capítulo 3 diz, olha, vocês querem uma carta de recomendação? A carta de recomendação são vocês, pessoas salvas. Carta escrita no nosso coração, Paulo diz. Porque Paulo não perdeu o coração. Isso quer dizer que nós não temos dificuldades? Temos sim. Inclusive o horizonte do desânimo está sobre Paulo. Ele está lutando contra isso. Paulo diz, em certo momento, indo para Macedônia, ele tem ansiedade no coração. Ele tem perseguições por fora, ansiedade por dentro. O apóstolo também ficou ansioso como nós.
ansioso, coração acelerado, vai dar certo, não vai dar certo. Ele enfrentou. Jesus enfrentou. Jesus chorou. A questão é, o que nós fazemos com esse sofrimento? Vamos já ver. Mas para que a glória de Deus brilhe em nós, e até que essa glória brilhe completamente em nós, o que nós fazemos, irmãos? Nos versículos 1 ao 6, nós vamos perceber o seguinte: nós pregamos o Evangelho, confiando no poder de Deus. E talvez você ache que esse é um tipo de ponto para pregadores, e não é. É para mim e para você. Porque você foi chamado para pregar o Evangelho, para fazer discípulos de todas as nações. Foi. Se você quiser negar esse chamado, precisa negar as Escrituras e assim abandonar o seu cristianismo. Porque a base do nosso cristianismo é a Escritura, e a Escritura está dizendo que todo mundo é sacerdote, que todo mundo tem acesso a Deus, que devemos fazer discípulos. Se assim não o faço, eu perdi o coração. Eu perdi o coração em algum momento. Para que a glória brilhe em nós, nós pregamos o Evangelho, confiando no poder de Deus. Olha o versículo 2. Pelo contrário, nós não desanimamos. Pelo contrário, nós rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, não adulterando a palavra de Deus. Pela manifestação da verdade, assim nos recomendamos a consciência de todos. Olha aí, corandel, na presença de Deus. Na presença de Deus. É muitas vezes tentador, é o problema de poucos aqui, poucos. Mas talvez seja o seu, e eu quero falar com você, que está querendo agradar a Deus, que está querendo servir o máximo que você pode. É um problema nesse extremo de servir demais ou de ser um ativista e achar que vai conquistar a graça de Deus através do seu serviço. E muitas vezes vai ser tentador para nós irmos em busca de números, de resultados. Isso é extremamente tentador. E nesta busca surgirá diante de nós propostas vergonhosas. Propostas que vão dizer: olha, se você assinar esse contrato, você vai ganhar tanto. Se você fizer com esse método, mais pessoas vão se converter. Se você falar tais palavras, se você colocar certa cor, se você fizer certa fumaça, as pessoas vão ficar mais emocionadas e vão entregar a vida a Jesus. Nós rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha. É estratégia, é esquema, não quero. Essa é a posição firme de Paulo diante de uma igreja que ama a aparência, diante de uma igreja que ama as penas, o ouro, ama o jeito opulento de falar: olha, eu sou autoridade aqui. Eles amam isso. Já percebeu que a própria política ela é baseada nesses tipos de superficialidades? Tudo na política envolve eventos, né? Evento tal, coroação de fulano, quando na monarquia. Numa democracia como nossa, um certo alguém vai subir num cargo, tem que ir todo mundo, tem que fazer reverência lá. Se não for, vai ser mal visto. Fulano não veio, é porque não apoia. Tire as honrarias da política, tire os eventos, a pompa, os almoços caros, tire. O que é que sobra na política? Sobra pouca coisa. A política é baseada nas superficialidades. O problema, essa é a esfera política, eu não estou entrando nela, mas o problema é que muitas vezes trazemos esse mesmo esquema para a igreja. Igrejas que amam mostrar, líderes que amam ser mostrados. Pastor, tem que me chamar na frente, tem que me mostrar, tem que dizer: fulano aqui está fazendo tal coisa. Sabe? Adulterar a palavra de Deus, dizer que a palavra de Deus está dizendo coisas que ela não diz, só para agradar pessoas, só para suprir o ego de alguns ou convencer alguns de que ganharão algumas coisas servindo a Deus. Não adulteramos, nós rejeitamos isso. O nosso ponto aqui é, inclusive Paulo, ele faz isso intencionalmente. Paulo é muito inteligente, mas em certos momentos ele usa palavras simples,
para dizer: não estou nem aí com retórica. Vocês estão preocupados com isso? Problema seu. Eu vou falar com palavras simples o Evangelho para vocês. E esse é um homem que consegue falar com palavras complicadas. Esse é um homem que conhece filosofia, que lia mais do que tudo, mas escolhe falar com palavras simples diante de um povo orgulhoso. Nós nos recomendamos a consciência de todos. É interessante porque o capítulo 3, Paulo diz que não precisa de carta de recomendação. E de certa forma parece que ele está sendo incoerente aqui. Agora ele está dizendo que se recomenda, nós nos recomendamos. Mas olha a recomendação que ele faz de si mesmo: a consciência de todos na presença de Deus. Aqui é trazer Deus como juiz entre nós. Vem Deus, julga entre nós. A minha consciência está limpa, a de vocês está? Olha, vocês estão me julgando, vocês não estão servindo ao Senhor. Eu estou tentando entrar no coração de vocês, chamar a atenção de vocês para a caminhada, para a glória que virá. Minha consciência está limpa do que eu estou fazendo. Então, diante da consciência de vocês, vamos trazer Deus como juiz? Na presença de Deus? Por esquecer que estamos na presença de Deus, nós desaceleramos o passo da caminhada. Esse é o nosso problema. Nós pensamos que nossos problemas são culturais. Ah, pastor, é porque o mundo está muito complicado. Esqueça isso. Pare com isso. Certo? Eu quero que você, como cristão, só diga isso, que o mundo está complicado, que a cultura está nos convencendo e tal. Só diga isso no momento em que a sua vida espiritual estiver bem organizadazinha. Combinado isso? Porque sua vida espiritual está uma desgraça. Você não lê a Bíblia, não ora, não conversa com ninguém, não participa das programações da igreja, não ajuda em nada, não serve ao Senhor, nunca evangelizou na vida. Aí vem dizer que a culpa é da política, a culpa é do Brasil, a culpa é da cultura, a culpa é sua, é minha. Agora, se organizados, nós estamos percebendo essas influências. Aqui é nível de quem está bem com Deus. Para quem está bem com Deus, a gente vai falar de apologética, de defesa da fé, de educar nossos filhos. Como é que você educa seus filhos se você não está com a vida organizada dentro de Deus? O que nós estamos falhando é no básico. É no básico, irmãos. E é essa a força que me impele aqui nessa noite de estar falando essa palavra para vocês. De deixar Gênesis de lado. É perceber que nós não estamos num bom lugar. É perceber que diante de nós há um grande peso. E eu digo que pregar o Evangelho é um passo para que a glória de Deus brilhe em nós, porque aqui nós estaremos obedecendo ao Senhor, lembrando que os resultados dessa pregação dependem de Deus. Por quê? Olha o versículo 3. Se nosso Evangelho, Paulo diz nosso, ele não tem nenhum problema. Eita, como ele é orgulhoso, é o nosso, que a gente está pregando. Se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. E esses que se perdem, os descrentes, os incrédulos, neles, olha o versículo 4, Deus deste mundo cegou o entendimento, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Qual é o inimigo aqui então? Porque no capítulo 3, o inimigo dos judeus era um véu que estava no seu rosto. Esse véu é tirado. E talvez você diga, na nova aliança não tem mais inimigo para a mensagem do Evangelho. Tem um pior do que o véu. E Paulo utiliza até um exagero aqui, chama ele de Deus. É o único momento em que Paulo chama Satanás de Deus, com D minúsculo, claro. Mas ele chama de Deus para mostrar o seu poder, a sua influência. Existe aqui uma grande barreira para o entendimento do Evangelho. Então assim, se eu estou aqui pregando o Evangelho, eu não me desespero ou me impaciento, porque eu sei que Satanás está barrando em muitos de vocês, às vezes até na minha mente, o entendimento de certas coisas do Evangelho. E por não termos forças para lutar, por termos abandonado o local da contemplação da glória de Deus, ele continua obtendo vitória em nós. Eu sei que Paulo aqui está falando de impedimento de conversão, de Satanás enganando pessoas que ainda não são crentes. Mas é possível para você também, crente.
É possível que Satanás esteja te enganando em alguns pontos da sua fé. Certas mentiras que ele conta e você acredita. Por quê? Porque você não lê a palavra de Deus. Como é que você vai ouvir a voz de Deus contrapondo-se à voz de Satanás? Você ouve o seu TikTok, você ouve o seu Instagram, você ouve todo tipo de lixo no YouTube. Tudo você ouve. Você ouve a música que passa tocando, mas a voz de Deus você ouve no domingo e olhe lá. Quando você vem, se der certo, né? Se ele estiver descansado, se a família estiver toda com saúde, pastor, todo mundo assim 100%, se a gente conseguir aquele transporte o melhor possível, aí pronto, aí a gente vai ouvir a voz de Deus. 1 hora e ainda reclama quando é 1 hora. E depois nada. Depois nada. A Bíblia é simplesmente inexistente. A oração, nunca nem vi. Um jejum, não vou nem perguntar. Sabe que quando nós pregamos o Evangelho, estamos nessa disposição do serviço, de mostrar a glória de Deus para as pessoas, nós vamos melhorando nesse processo. Lembrando que os resultados não dependem de nós, que devemos fazer. Quantos ministérios nessa igreja não foram iniciados e foram desanimando e foram deixando para trás? E por que desanimaram? E por que deixaram para trás? Porque não viram os frutos. Ah, pastor, é porque o pessoal não se engaja. Ah, porque a gente não viu conversões. A gente precisa voltar para as Escrituras então. Porque nós servimos ao Senhor. Nós não temos nenhum patrão aqui nos cutucando dizendo: cadê os números? Cadê o lucro? Não temos. Se houvesse um pastor desse aqui, nessa igreja, demita ele. Porque não é isso que a Escritura coloca. A Escritura coloca que tem um negócio chamado diabo cegando o entendimento dos descrentes. E que é o Espírito Santo, no capítulo 3, que tira este véu. E qual é o nosso papel nesse entremeio, entre o descrente e o Espírito Santo? Ser o instrumento da pregação, em todos os níveis. Tudo que a igreja faz centraliza-se na pregação da palavra de Deus. Pequenos grupos, centraliza-se na pregação da palavra de Deus. Evangelismo, obviamente, centraliza-se na pregação da palavra de Deus. Ação social, centraliza-se ou deve se centralizar na palavra de Deus. Tudo. Sociedades, casais, tudo centraliza-se na palavra de Deus. Paulo está dizendo no versículo 5, não pregamos a nós mesmos. Não tem nada a ver com a minha reputação, com você gostar de mim ou não, não importa. Pregamos a Jesus Cristo como Senhor. E a nós mesmos como servos. Esse é o nosso posicionamento. Nós somos servos. Servos de um evangelho glorioso. Servos de um evangelho que nos transforma. Porque no versículo 6, ele cita Salmo 116 que diz: das trevas resplandeça a luz. E ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Lê essas palavras. Tem tanta teologia aqui, tanta. Lê de novo. Deus disse: das trevas resplandeça a luz. Inclusive fazendo referência a Gênesis. Das trevas, Deus disse, haja luz. Agora Paulo está aplicando isso aos nossos corações. O seu coração estava em trevas, e em certo momento foi Deus que disse, não foi Paulo. Não sou eu que digo, aceite a Jesus, você tem que aceitar a Jesus. É Deus que diz ao coração, aceite-me. E o coração rendido aceita. Porque não pode dizer não para Deus. Porque Deus é o seu Criador. Esse Deus resplandeceu em nosso coração. Lembra da ideia da glória? De você ver a beleza? Ele resplandeceu um clarão que ilumina tudo. E esse resplandecer no nosso coração é para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aqui nós estamos entendendo o seguinte: Deus se revela na sua glória, o seu brilho, o seu resplendor na face de seu Filho Jesus. Quando eu olho para Jesus, portanto, eu sou iluminado pela glória de Deus. Ou seja, eu preciso estar na presença de Jesus todos os dias.
Agora volto para o capítulo 3 e complemento essa ideia, porque aqui no versículo 18 do capítulo 3, só um pouquinho antes, o que é dito? Todos nós, com o rosto descoberto, não tem mais véu, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Bora juntar as peças. Junta o versículo 18 com o versículo 7 do capítulo 4. Com o versículo 6, perdão. Contemplando o Senhor, somos transformados pelo Espírito. Senhor Deus, Espírito Santo. E o versículo 6 diz que esta iluminação é na face de Jesus Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo. É a Trindade, é o Deus Trino que opera a transformação em nós. O meu incômodo, e o incômodo que carrega esta pregação, que carrega esta palavra, é o incômodo lá do versículo 18, nos dizer que somos transformados de glória em glória. O progresso esperado em nossas vidas, de olhar para trás e dizer, melhorei, abandonei certas coisas, não sou quem eu deveria ser, não sou. É uma música muito bonita do Estênio Marços, que é o homem que eu queria ser. Ah, o homem que eu queria ser. Eu queria ser um homem amoroso. Eu queria ser um homem 100% santo. Eu queria ser um homem generoso. Eu queria ser um homem que não tem muitas coisas, que reparte as coisas que tem. Está aqui no meu horizonte. Eu quero alcançar isso. Eu estou me esforçando para alcançar isso. Somos transformados de glória em glória. Por quê? Porque eu estou observando esse objeto. Só que esse Deus não é um objeto, Ele é um ser, Ele olha de volta para mim, e nesse olhar contínuo nós vamos nos transformando. Tem uma figura muito bonita da mãe para o filho recém-nascido. Eu já tenho falado dessa figura várias vezes, desse bebê que não sabe fixar o olhar, desse bebê que não sabe rir ainda. Ele tem aquele riso automático de recém-nascido, né? Que não é bem um riso, é aquela risadinha que o recém-nascido tem. Mas à medida que a mãe olha para aquele bebê, olha nos olhos daquele recém-nascido, ri com ele, um certo momento o que é que vai acontecer? O bebê vai rir também. Certo momento o olhar vai fixar no olhar da mãe. É muito parecido com o que acontece entre nós e Deus. Deus olha para nós, vivemos na presença dele. Você que está na imaturidade da sua fé, precisa acordar e deixar de ser um recém-nascido e fixar os olhos no Deus que está olhando para você. É no momento do encontro dos olhares que a vida vai ser transformada. É muito parecido com aqueles dois amigos que conversam tanto, que muitos dias, quase todos os dias, estão na calçada, conversando, olhando um para o outro. O que acontece? Esses dois amigos são moldados um ao outro. Um começa a falar parecido com o outro. Um começa a falar das ideias do outro. Mas eu tenho essa ideia aqui, não é dele, ele ouviu do amigo. Porque enquanto nós nos olhamos, nós somos transformados. E, embora não esteja falando disso, eu estou falando da piedade, de você olhar para Deus e ser transformado nessa relação. Mas eu não posso deixar de falar uma coisa, meus irmãos. Se estamos falhando na visualização de Deus, quanto mais, e aqui eu não estou nem conjecturando, é a realidade. A realidade é esta: nós não olhamos no olho um do outro, pelo menos na maioria, e é por isso que nós não nos afiamos, e é por isso que nós não temos comunhão. É possível que você esteja há anos nessa igreja, e aqui eu não estou falando de identidade corporativista, de ser, aqui vestir a camisa. Eu não estou falando disso, não. Estou falando de evangelho. Estou falando de transformação, de comunhão real. Você pode estar muitos anos aqui e ainda não ser parte dessa igreja. E lembre, eu não estou falando de corporativismo, de orgulho, porque nós somos Sião. Estou falando disso não. Eu estou falando da realidade das coisas. Porque você não olha no olho de ninguém. Porque você não tem relação com ninguém. E você sempre coloca a culpa nos outros por não ter essas relações. Porque ninguém me procura e tal. Olha, você sabe que já
Não cabe mais essa. É outra combinação que a gente vai fazer aqui. Já disse, não coloque a culpa no mundo antes de resolver sua vida espiritual. Outra combinação, não coloque a culpa nos outros enquanto você não se esforça pela comunhão. Não faça isso, porque você é adulto, maduro e sabe que as coisas devem partir primeiro de você. Não é isso que a gente ensina para as crianças? As crianças sempre estão procurando, estão esperando que nós façamos as coisas por eles. E à medida que a criança vai crescendo, a gente vai ensinando o quê? Meu filho, não espere que eu faça por você, não. Faça. Você tem que ir atrás. Estou esperando mamãe botar o almoço. O que é que a gente ensina para os nossos filhos? Vá lá na panela e bote seu almoço. Porque isso é crescer. Isso é amadurecer. Eu sei, irmãos, que tem dias, quando a gente está doente, que é necessário que alguém bote o almoço para nós na cama. Às vezes e às vezes até a igreja falha com você nesse momento. Às vezes eu falho com você nesse momento. E se falhamos, nos perdoem, nos falem, nos lembrem. Não tem problema. Mas você sempre está na cama? Então quem recebe o almoço na cama todos os dias, não pode ser visto com bons olhos. Nem ricos fazem isso. Tem a dignidade de levantar e sentar numa mesa. E nós não temos a dignidade muitas vezes de sentar na mesa da comunhão com Deus e com o nosso irmão. Das trevas resplandeça a luz nos nossos olhos. Continuamos dizendo que para a glória brilhar em nós, nós precisamos pregar o Evangelho confiando em Deus, mas também viver o sofrimento para a glória de Deus. Algo tão comum, um tema tão repetido, um tema tão claro em 2 Coríntios, mas que nós esquecemos de viver. Deixa o versículo 7 no teu coração, por favor. Temos. Olha que esse temos se repete lá no versículo 1 com tendo, né? Tendo este ministério. Agora no versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Aqui Paulo está fazendo um contraponto. Esse tesouro da glória de Deus, do Evangelho, do conhecimento da face de Jesus Cristo, ele está colocado em que lugar? Em vasos de barro. É estranho, é muito estranho. É muito estranho que algo tão precioso esteja colocado em mim e em você. Esteja confiado a pessoas como nós. Pessoas, inclusive, que são totalmente passíveis de exortação, como estamos fazendo nessa noite. Inclusive eu. Mas Deus quis colocar este tesouro em vasos de barro. E a principal comprovação é para que nós possamos entender que a capacidade não vem de nós. Muitas vezes, quando nós somos exortados, nós ficamos desanimados. Não deveríamos ficar. Se você tem perdido o coração por causa de uma exortação, não faça. A exortação para um crente maduro é alvo de sua alegria. Senhor, obrigado por ter sido exortado. Eu queria ser exortado mesmo, para eu acordar para a minha vida. Se não tivessem me exortado, eu continuaria no meu pecado. Obrigado, Senhor, obrigado, irmão, por me exortar. Obrigado. Que Deus te abençoe, que Deus te retribua, porque muitos amigos aí não me exortaram e fingem que são meus amigos. Obrigado, Senhor, pelos amigos que nos exortam. E quando não existem, até pelos inimigos. Tem inimigos que são bênçãos em nossas vidas, porque pelo menos eles falam a verdade. Pelo menos eles nos exortam. E está tudo bem, e é necessário. Mas para entender que esta excelência vem do poder de Deus, não vem do nosso poder, não vem da nossa capacidade. Para que a glória deste tesouro, as belezas desse tesouro, o brilho dele esteja mais em voga do que o nosso. Nós somos vasos de barro, isso vai ficar mais explícito no capítulo 5. Quando Paulo vai estabelecer que a nossa vida é uma vida passageira, a nossa carne se desgasta. Nós entramos no palco, crescemos, desenvolvemos nossa vida, casamos, temos filhos e morremos. A vida passa rápido no palco. Quem somos nós? Nós somos apenas tendas. Nós montamos a tenda e logo vamos desmontar para ir para a nossa cidade, para ir para a cidade celestial. Você pode construir casas, você pode construir edifícios,
Mas a questão é que a sua vida, ela é uma tenda. Ela é uma tenda que é montada e logo será derribada. E logo será esquecida, inclusive. Teus próprios filhos, em um certo momento, não vão se lembrar tanto de ti. Ah, mas o amor é incrível, pastor. O amor é incrível. O amor é incrível. Mas a gente vai esquecendo. A dura realidade é essa. Nós vamos esquecendo das pessoas que morreram. Com o passar do tempo, esquecemos delas cada vez mais. A lembrança demora a vir. Isso não é algo para nos deixar tristes. Isso é algo para nos lembrar de que há algo por vir muito maior. E que não nos despediremos mais. Estaremos para sempre na face do Senhor. Até lá somos vasos de barro. O vaso cai no chão, ele quebra. Ele não tem valor. Não tem valor nenhum, ele quebra, o tesouro se esparrama no chão. O que é que acontece? Pegamos o tesouro, recolhemos, não pode assim ficar uma moeda, porque é de ouro. Pegamos todinho e compramos outro vaso de barro. Tem um vaso de barro aqui hoje, amanhã tem outro. E a glória é de Deus, porque o tesouro é o mesmo. Você fica olhando para o ministério, olhando para o serviço que você faz para o Senhor e achando que você é tão importante para aquilo. Não é. O serviço é importante para você. Não é você que é importante para o serviço. Servir ao Senhor é para teu benefício, é para o desenvolvimento da vida cristã. Não é para benefício da igreja. A igreja vai ser beneficiada com o meu serviço. Estão me explorando. Não tem como a igreja explorar ninguém. Porque a igreja não é empresa. E se a igreja explorar alguém, realmente a igreja está errada. Até onde eu lembro, todo o serviço aqui é um serviço voluntário. É claro, você tem que ter a sabedoria do Senhor no seu coração de moldar o seu serviço. Até quanto eu posso servir? O que é que vai passar das minhas possibilidades? Isso é sabedoria. Agora, falta de sabedoria é não fazer nada. Isso é uma falta de sabedoria extrema. Falta de visualização. Entender que este sofrimento que vem do ministério, ele é completamente conectado ao ministério, vai ser descrito aqui no versículo 8. E lembre, Paulo não tem vergonha de falar das coisas que viveu. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Uma coisa que nós perdemos nessa lista, e tem mais duas listas de sofrimentos de Paulo em 2 Coríntios, essa é a primeira que aparece. Uma coisa que nós perdemos é que Paulo está sendo irônico com um tipo de grupo que o povo lá de Corinto gostava. Era um grupo que chamava-se de sofistas. Já ouviu falar dos sofistas? Os sofistas eram tipos de filósofos, tipo político hoje, que fala muita coisa e diz pouco. Fala um bocado, floreia, e na verdade o seu discurso não significa nada. É apenas boniteza, é apenas aparência. Há um texto, há vários textos dos sofistas que eles ficam se elevando por conta dos seus sofrimentos. É porque eu sofri. E é interessante que tem um texto bem igualzinho a esse de Paulo. Em tudo fui atribulado, porém não perdi o sorriso. Parece frase de Facebook, né? Em tudo eu sofri, mas nunca perdi a alegria de viver. A frase de Facebook de status. Já existiu lá na Grécia Antiga há muito tempo. Interessante porque Paulo não copiou eles, mas Paulo está sendo irônico com eles. Está dizendo, em tudo somos atribulados. Sim, existe tribulação. Porém, eu não permito que a angústia tome conta do meu coração. Paulo aqui não está se portando como esse tipo de pessoa superficial que finge que não sofre, que finge que está sempre feliz. Deus não está te chamando para isso não, meu irmão. Deus está te chamando para ser atribulado? Sim. Existe tribulação? Sim. O que eu não posso fazer é deixar que a angústia domine o meu coração. Isso eu não posso. Porque senão eu perco o coração e a tribulação vai me destruir. Esse é o problema. Ficamos perplexos. A ideia de ficar perplexo é alguém que fica assustado. Sim, ficamos assustados. Não é errado ficar assustado, porém não desanimar. Podemos nos assustar de primeira, mas logo recobramos o ânimo
e dizemos: vamos lá, vamos avançar, mesmo com tais dificuldades. Somos perseguidos, há perseguição, mas eu tenho plena certeza de que nunca serei abandonado por Deus. Somos até derrubados, sabe? As pessoas vão nos dar rasteiras, vão falar mal de nós, vão ser críticas, vão nos difamar, inclusive, vão inventar coisas. As pessoas nos rejeitarão, é normal. Agora nós lemos isso, lemos. E aí na igreja eu piso numa taxinha que caiu do mural e digo: pronto, acabou-se o mundo, não faço mais nada aqui. Não, porque eu pisei numa taxinha. Está entendendo? Eu estou lendo isso aqui, mas não significa nada para a minha vida. Nada. Nós somos derrubados, irmãos. Eu imagino que, sendo derrubado no ministério, e eu não experimentei isso ainda de maneira tão plena, eu me pergunto se eu me levantaria como Paulo. Porque Paulo diz: somos derrubados, porém não destruídos. Paulo experimentou o pior tipo de experiência que eu creio que existe no ministério, que é a traição. De alguém que chega para você, lhe beija, lhe abraça, e depois vai te denunciar para as autoridades judaicas, para elas te prenderem e te matarem. O mesmo tipo de experiência que Jesus teve. Aqui se isso não nos desanimar, o que é que vai nos desanimar? Mas ele diz: somos derrubados, porém não destruídos. Você pode me dar uma rasteira, mas você não quebra minha perna? Não destruídos. Levamos no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, versículo 11, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte e em vocês a vida. A questão aqui é que eu sofro na perspectiva de que estou imitando o meu Senhor. De que se fui traído, Jesus também foi traído. Que se perdi um grande amigo e fui lá no seu velório, falar no seu velório, Jesus também perdeu um grande amigo e chorou e foi para o seu velório. Que se Jesus foi rejeitado na sua pregação, eu também posso ser, sem ficar achando que eu estou sofrendo um prejuízo. Se eu amo Jesus, eu vou querer viver uma vida igual à de Jesus. E a vida de Jesus foi envolta no sofrimento. E a principal questão que eu percebo que nos envolve é que eu não quero viver tudo isso aqui pregando o Evangelho, confiando no poder de Deus, deixando a glória de Deus brilhar em mim, inclusive visualizando a perspectiva da eternidade para que eu possa viver aqui de maneira mais tranquila. Eu não quero viver isso porque no meio tem sofrimento. E o sofrimento não é algo que ninguém deseje naturalmente. O único tipo de povo que deseja sofrer é o povo cristão. E é aí que está. O povo cristão hoje não quer sofrer mais. Como é que a gente resolve essa equação? Eu não sei. Eu sinceramente não sei. Se o único tipo de gente que aceita sofrer alegremente por causa do seu Senhor é o povo cristão, que entendeu: bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados os que choram. Se nós somos esse único tipo de gente na face da terra e não conseguimos mais viver essa vocação, o que é que sobrou? Como eu disse, se perdemos o coração, o que é que sobra? Não sobra nada. Sobra casca vazia, sobra quebra-cabeça, sobra vamos e não vamos. É isso que sobra. Planos frustrados, falta de perspectiva. Isso vai criando uma frustração nos nossos corações. Por que as coisas não dão certo, pastor? Eu sei por que as coisas não dão certo. Porque nós perdemos o coração. Porque em algum momento da nossa caminhada cristã, eu soltei a mão de Jesus e disse: Jesus, é duro te seguir. E é possível te deixar. Porque eu estou deixando. E me parece que nós vamos soltando a mão de Jesus aos pouquinhos. Deixa eu soltar aqui. Será que eu morro? Eita, não morri. Será que eu vou ficar doente? Não fiquei.
Será que eu vou ficar pobre? Não fiquei. Opa, aí me afasto um pouquinho mais de Jesus, deixa eu testar. Sofri, um raio caiu, não caiu. E à medida que você vai se afastando, às vezes, você vai melhorando de vida. Olha aí que bênção, né? Mas sendo que um verdadeiro cristão, ele reconheceria espiritualmente, nessa loucura do Evangelho, como Agostinho reconheceu: duro é te seguir, mas é impossível te deixar. É impossível, Senhor, porque eu posso ter muito pão, eu posso ter todas as coisas, mas sem Cristo não teria gosto. A carne não teria gosto. Os benefícios não seriam bons para mim, se eu sou um crente, porque eu perdi o meu tesouro. Se eu perdi o meu tesouro, você pode vir tentar me consolar. Não, mas veja aqui a vida, como ela é bonita desse ângulo. Mas olha, não venha me consolar não, porque eu perdi o meu tesouro. Enquanto nós deveríamos estar vivendo o sofrimento, reconhecendo que esse tesouro está em vasos de barro mesmo, que quebram, que são dificultosos. Você é vaso de barro, o outro também é, tem suas dificuldades, está sendo moldado nas mãos do oleiro. Mas é melhor viver assim do que viver sem Cristo. O argumento final que eu dou ao meu coração quando eu estou desanimado ou querendo desanimar é: Rafael, você prefere viver sofrendo com Cristo ou viver alegre sem Cristo? E aqui a resposta vai provar se eu sou um cristão ou não. Se eu ainda sou um cristão, eu vou dizer: eu prefiro sofrer com Cristo do que me alegrar sem Cristo. Prefiro, porque nele coloquei a minha fé. E eu sei que muitas vezes eu choro, mas amanhã o dia vai melhorar. As misericórdias do Senhor vão se renovar. Não vão, irmãos? Você não já experimentou isso? Por que você duvida? As coisas vão melhorar. Ninguém se arrepende de servir ao Senhor. Ninguém se arrepende de entregar a sua vida ao Senhor, de se sacrificar pelo Senhor. Para viver essa glória em nós, para não desanimar e perder o coração, você deveria olhar para a eternidade. São os versículos tão conhecidos, 16 ao 18. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior, esse vaso de barro, se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque nele está o nosso tesouro, nele está o Espírito Santo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, para as que não se veem são eternas. Não desanimamos. Eu não desanimo porque a eternidade está marcada nos meus olhos. Podem tentar me destruir, podem tentar quebrar a minha vontade, mas se a eternidade está marcada nos meus olhos, o que há por vir é muito melhor do que está acontecendo agora. Muito melhor. Se o que está acontecendo agora está tão tranquilo para você, muito raramente você vai almejar o que há por vir. Há tribulações que chegam para nós e nos destroem. Essa é a realidade de alguns que estão aqui nessa noite. Há, entretanto, uma vida tranquila que também está nos destruindo. E essa é a realidade de outros aqui nessa noite. Alguns estão sendo destruídos pelas tribulações, alguns estão sendo destruídos pela vida confortável. Nenhuma das duas situações deveria nos destruir. Nem as tribulações, nem a vida confortável. Se vivo a vida confortável, sei, eu deveria saber, é passageiro. E até questionar por que está tão confortável assim. Será que eu criei um sistema pecaminoso para me proteger? Uma cerca pecaminosa? Será que este é o problema? E a outra coisa é, se a tribulação está me destruindo, por que ela está me destruindo? Por que não estou lidando com ela aos pés de Cristo, diante do eterno peso de glória prometido para mim, acima de toda comparação? É injusta a comparação. Se eu coloco aqui as coisas, não dá para comparar. A comparação é injusta, porque o que Deus prometeu para mim está muito além de qualquer coisa. É impossível deixar o Senhor. Eu queria que você baixasse sua cabeça nesse momento, lembrasse da misericórdia do Senhor, que chama vasos de barro para pregar essa palavra. Que você não perca mais o coração,
Que você grave em seus olhos a eternidade. Que você compare as dores do hoje com as alegrias do amanhã. Sabendo que o Senhor em todas as coisas vai honrar os teus esforços. Não porque você é digno de honra, mas porque Ele é digno de honra. Vamos orar ao Senhor. Pai, convence-nos nessa noite, através da Tua palavra, de que a nossa caminhada não pode ser desacelerada. Convence-nos de que devemos firmar o passo, porque a noite está chegando ao fim, amanhã está chegando, e nós ainda não estamos preparados, Senhor. Na iminência da Tua volta, ou de nossas mortes, do fim das oportunidades, nós ainda não estamos prontos. Ainda vivemos uma vida cristã muito superficial. Eu quero te pedir, inclusive, reconhecer, Senhor, que há alguns que estão vivendo uma vida cristã mais madura. Te peço por esses, Pai, que eles não desanimem, que eles sigam, que mesmo que a maioria não esteja fazendo, que eles coloquem os olhos no Senhor, que eles encontrem bons companheiros para a jornada. Mas eu quero te pedir, Senhor, que estes maduros possam se dispor a ajudar os imaturos. Pedimos para que esses vasos de barro, cheios do tesouro do Senhor, ajudem outros vasos de barro. Ó Senhor, nós precisamos tanto uns dos outros e temos estado tão afastados uns dos outros. Pedimos que a nossa comunhão aumente, que não coloquemos as barreiras dos orgulhos em nossos corações, mas lembremos da eternidade que está por vir, do Senhor que nos ama, que tem nos dado tribulações, para que nós sejamos aprovados, para que a glória do Senhor seja evidenciada, para que ações de graça sejam dadas ao Senhor no corpo do Senhor, que é a igreja. Essa é essa igreja local, Senhor. Que cada um de nós viva uma vida santa, digna, uma vida simples, uma vida sem subterfúgios, sem enganações. Pessoas que vivem de fato este evangelho simples e que não se orgulham, mas são humildes diante do Senhor, e estão cada vez mais sendo transformadas de glória em glória. Esse é o nosso principal pedido, Senhor. Que daqui a alguns anos, se ainda estivermos aqui, que possamos observar o progresso na vida do povo de Deus, para que Teu nome seja glorificado, para que a igreja seja edificada e para que o incrédulo veja esse testemunho e renda-se aos pés de Cristo. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.